Deus fala conosco de maneiras surpreendentes, de maneira que nós não podíamos imaginar. E recentemente, nos últimos dias, Deus falou comigo por meio de uma propaganda na porta de uma escola particular que dizia mais ou menos assim: seja o protagonista de sua história. E é comum os marqueteiros de escolas particulares, faculdades, universidades particulares fazerem propagandas assim bem antropocêntricas, do tipo seja o dono do seu destino, construa seu próprio futuro e coisas do tipo. E aí no fim Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu usasse o slogan daquela escola e substituísse a mim mesmo por Deus, né, e ajustasse o pronome e tal. Aí ficou o seguinte: Deus é o protagonista de minha história. E eu tenho certeza que se a maioria das pessoas tivesse esse slogan na sua vida, tivesse isso como algo que impulsionasse, né, o lema. Se a maioria das pessoas tivesse essa frase, Deus é o protagonista de minha história, como lema de sua vida, o mundo seria muito melhor. Mas como nós estamos vendo o mundo se acabando à nossa volta, né, cumprimento das profecias e tal, mas é sinal de que Jesus está voltando. Mas nós como igreja, como cristãos, como sabemos a verdade, conhecemos a Cristo e tal, devemos agir diante das pessoas à nossa volta como se realmente Deus fosse o protagonista de nossa história. Ele tem que ser, porque em tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, tudo que nós pensarmos, nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, tudo deve estar submisso de acordo com a vontade de Deus. Porque somente Deus, por ser eterno e por conhecermos desde o dia que nós nascermos, sabe o que é melhor para nós. Deus conhece até mesmo o primeiro de nossos antepassados. Foi Ele que criou nossos primeiros antepassados, no caso Adão e Eva. E somente Ele tem autoridade para dizer o que é melhor para cada um de nós, porque Ele quer somente o nosso bem. O ser humano é que se afasta de Deus. Tudo que acontece de ruim com o ser humano, tudo que acontece de ruim com a humanidade é por causa que o ser humano se afastou de Deus. E eu gostaria de deixar alguns textos para que você possa estudar a respeito disso, e para que realmente Deus, se Deus ainda não é o protagonista de sua história, que a partir desse vídeo ele possa ser começando com o relato da criação do ser humano, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não é nem preciso enfatizar aqui que Deus criou homem e mulher, portanto já derruba por terra a ideologia de gênero, derruba por terra tudo aquilo que tenta enfiar a goela abaixo da sociedade atual. E estou com uma cena rara aqui, um frango d'água passando bem pertinho de mim. Enquanto o frango d'água passa perto de mim, reflita a respeito do que eu acabei de dizer. Que Deus, na verdade, não são três deuses, são três manifestações de Deus. Deus é um só, mas se manifesta de três maneiras diferentes e muitas vezes simultâneas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus também participou da criação no mundo, como está lá em João 1, nos primeiros versículos do primeiro capítulo de João. Jesus também participou da criação, portanto Jesus, por ser Deus, deve ser nosso maior exemplo, devemos nos espelhar nele em tudo. E se Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, é porque Ele quer que sejamos como Ele, não assim com a mesma essência dele, obviamente, mas de ser Deus, tal, como muitos seres humanos hoje em dia querem. E o diabo tentou o ser humano, fez o ser humano, no caso Adão e Eva, pensar que Deus tinha enganado, para que eles não fossem igual a Deus. Enfim, o ser humano acabou enganado pelo diabo
achando que Deus era mentiroso e tal, e tinha mentido a respeito dele. Aí foi quando começou o pecado no mundo. Mas Deus quer redirecionar o ser humano para junto dele, para que volte a viver de acordo com os propósitos dele. E lá no Evangelho não, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 e 36, mostra um resumo do quanto Deus é grande, do quanto Deus é imenso, do quanto Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Por ser o Criador, por ter arquitetado todo esse mundo que o ser humano tenta destruir. Olha que coisa mais linda, e o ser humano querendo destruir. E foi Deus que criou tudo isso. E se Deus deu a capacidade do ser humano para recriar ou readaptar, enfim, como no caso daquele palco, por exemplo, ou como no caso daquela escultura, é porque realmente Deus quer que o ser humano use da maneira adequada a sabedoria que Ele deu, o que infelizmente não acontece na maioria das vezes. Mas lá em Romanos capítulo 11, versículos 33 e 36 diz o seguinte: é um cântico de louvor a Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E Jesus, por ser Deus, por ser Filho de Deus, Ele foi enviado a este mundo para, mesmo sem pecado, viver tudo que nós vivemos e se morrer em nosso lugar. Porque o ser humano, por ter pecado, ele merecia a condenação eterna, merecia a morte eterna. E enquanto Jesus não vinha, Deus estabeleceu dos patriarcas e profetas para reconduzir o povo para junto dele. Deus separou um povo, no caso o povo de Israel, mas para que aplacar a ira de Deus era necessário sacrificar animais, derramar o sangue de animais. Mas a partir do momento que Jesus veio e se fez sacrifício em nosso lugar, mesmo sendo perfeito, porque com o sacrifício perfeito, o sacrifício imperfeito, no caso dos animais, ele sempre tinha que ser renovado. Mas se você ler a carta aos Hebreus, você perceberá claramente isso. Mas a partir do momento que vem um sacrifício perfeito, no caso de Jesus Cristo, que nunca pecou e não merecia morrer, mas Ele morreu em nosso lugar, e por meio da sua morte substitutiva, agora todos aqueles que creem em Jesus Cristo estão livres da condenação do pecado e herdarão a vida eterna, passam a fazer parte do reino de Deus. E aqueles que tomam essa decisão de se entregarem a Jesus Cristo, de se renderem a Ele e o reconhecerem como Senhor e Salvador de suas vidas, eles estão crucificados com Cristo também, porque todos os seus pecados acabam indo parar aos pés de Cristo na cruz. E lá em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, capítulo 6, versículo 14, resume bem isso, o que o ser humano passa a ser a partir do momento que recebe a Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então aquele que passa a viver segundo a vontade de Deus não vive mais prisioneiro do mundo. Os prazeres do mundo não satisfazem mais os desejos do mundo, os sonhos, as coisas ao redor. A pessoa não sente mais prazer naquilo. É claro que enquanto ela está nesse mundo, a carne tenta incliná-la para a direção contrária, ou seja, para cair no mundão. E muitos, devido à sua inexperiência, à sua imaturidade espiritual, acabam cedendo. Mas aqueles que são maduros, aqueles que são que têm uma vivência com Deus, que vivem em comunhão com Deus, eles conseguem resistir, não por si próprios, não pela própria força deles, mas porque o Espírito Santo habita neles. Eles permitem que o Espírito Santo habite constantemente na vida deles, eles renovam constantemente a comunhão com Deus, e eles são mais fortes, eles se sentem mais fortalecidos.
Claro, repito, não pela força deles próprios, porque por si próprios não tem condição de fazer nada, mas o Espírito Santo os renova, o Espírito Santo fortalece, Cristo os fortalece. E Deus lhes dá a vitória, ou seja, a vitória não é nossa. A vitória sobre o pecado não é nossa, é de Deus. Deus é que vence por nós. Porque por nós mesmos não temos condições de vencer o pecado. E finalmente, para encerrar, fique com esse trecho aqui maravilhoso a respeito da natureza de Deus, da essência de Deus, que está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. E é um texto que nem precisa explicar, é autoexplicativo. E com ele eu encerro esse vídeo. Aqui está falando a respeito de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que lá nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E se você não entendeu o que eu acabei de dizer, lê esse mesmo, não só esse texto bíblico, mas todos os outros, numa Bíblia mais moderna, numa versão mais moderna, que você compreenderá melhor o que Deus representa para o mundo, para a humanidade, o que Ele pode fazer na sua vida também. Então, que Deus tenha tocado no seu coração por meio desse vídeo, que a partir de agora Ele seja protagonista de sua história. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, são os favoritos, inscreva-se no meu canal e prepare-se, porque daqui a 2 vídeos eu falarei sobre este livro. E espero que por meio da resenha deste livro, Deus também fale profundamente ao seu coração. Deus abençoe e até de repente, se quiser.